Alô, alô amigos, Marcelo Nascimento com mais um vídeo para você. Finalizando o básico da teoria, logo logo estaremos com as aulas práticas, né? A aula de solfejo e as aulas práticas nos instrumentos, tá? Eu sou Marcelo Nascimento, para você que está chegando agora, o canal Musical Estúdio Produções, o seu canal de música, sua escola de música online, com um curso de música de teoria 1, 2, 3 e 4, solfejo 1, 2, 3 e 4, percepção rítmica, melódica, harmônica, auditiva, ditativa, tá? E aula prática nos instrumentos, tá? É uma escola de música completa, tá? Todas as aulas que eu tive nos anos que eu estudei música na Escola Técnica de Música de Recife, uma das melhores escolas de música do Brasil, só existe essa aqui em Recife, uma em Brasília e uma em São Paulo, então não é pouca coisa não, tá? É três escolas para o Brasil todo, tá ok? E tive o privilégio de ser aluno dessa escola, aprendi muita coisa legal e tô passando para vocês aqui no canal gratuitamente, tá? Sem vocês terem nenhuma despesa. Meu único objetivo é que vocês aprendam num nível profissional e possam tocar o seu instrumento de uma maneira profissional, tá? Quem não é inscrito no canal, peço encarecidamente, se inscreve, dá a sua inscrição, aperta o sininho para receber todos os vídeos e não se esquece do joinha, gente, é muito importante para que o vídeo fique na plataforma do YouTube e muitas outras pessoas possam chegar no canal através dessa plataforma, né, que os vídeos mais visualizados, que tem mais joinha, fica na plataforma do YouTube o mês todo e muitas pessoas possam chegar a ter essa bênção, né, esse ensinamento com tanto profissionalismo, com dom, né? Eu acredito que eu tenho um dom para ensinar, porque graças a Deus nunca tive um aluno para dizer que teve dúvida de uma aula minha, só elogios, tá? Mas como eu não vivo de elogios, eu vivo da graça de Deus. Não preciso de elogio nem de bajulamento de ninguém. Só preciso mesmo da sua ajudinha, clicando no joinha, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo para que seus amigos possam também aprender, tá ok? Se você gosta também de arte, artesanato, desenho, pirografia, pintura, grafitagem, tem outro canal meu que é Artesanato Estúdio Produções. Artesanato com S, não é com Z. Artesanato Estúdio com ES, Produções, C cedilha OES no final. Não é produção, é produções. Artesanato Estúdio Produções. Entra lá e aprende muita coisa legal também que eu ensino lá gratuitamente, tá? Vamos para a aula. Equivalência dos valores da figura, tá? Da mesma forma que eu mostrei aquelas duas últimos vídeos falando sobre as figuras de tempo, vamos agora falar sobre as pausas, que tem o mesmo valor, mas parado, em silêncio, sem tocar, do que as figuras de tempo. Temos aqui a figura semibreve, que vale 4 tempos, né? Que é a figura líder, ela que lidera. A sua pausa é desenhada assim, um cotoquinho de linha aqui, representando a linha da pauta do pentagrama, e ela fica abaixo, gente, da quarta linha, encostada na quarta linha, mas na parte de baixo, não na parte de cima da linha, na parte de baixo. Então memoriza aí. A pausa da semibreve, que é igual à figura, também vale 4 tempos igual à figura. A figura 4 tempos tocando, a semibreve 4 tempos parado. Então a subdivisão é a mesma coisa daquela aula que eu dei com figuras. Eu tenho a pausa da semibreve, que vale 4 tempos sem tocar. Se eu dividir uma pausa de 4 tempos, terá 2 pausas de 2 tempos, que é a pausa da mínima, a figura mínima, essa bola com tracinho para cima, ela tem 2 tempos tocando, a pausa 2 tempos parado. Então se eu divido a semibreve no meio, vai ficar metade com 2 tempos, metade com 2 tempos, porque a pausa tem 4 tempos parado. Então metade de 4 é 2 e 2, então tenho aqui uma pausa. Aqui a pausa está encostada na quarta linha, mas na parte de baixo. A pausa da mínima, que é essa figura mínima aqui, ó, essa bolinha com tracinho, a figura vale 2 tempos, a pausa também. E a pausa fica na quarta linha também, só que na parte de cima da linha. Aqui está na parte de baixo, a linha está por cima dela. E aqui a figura está desenhada, encostada, mas em cima da linha, tá? Então a pausa de mínima vale 2 tempos, com mais 2 tempos dá 4, que é igual a essa figura.
Se eu divido a pausa de mínima em duas, de meio e meio, vai dar uma pausa de semínima, que é essa figurinha aqui preta com tracinho para cima. Então aqui eu terei também a figura semínima é de um tempo. Eu terei aqui também uma pausa de um tempo. Para essa figura aqui, se eu dividir em meio e meio, eu terei duas pausas de semínima, que é essa figura. Então, um tempo de pausa parada com mais um tempo parado. Mas como a relação daqui é sobre a semibreve, que vale 4 tempos, então dividindo essa daqui de 2 tempos em duas, fica um tempo parado, um tempo parado. E a outra metade, dividindo essa outra metade que é 2, essa figura da mínima, se eu dividir a pausa da mínima em duas, vai ficar mais duas pausas da semínima. Então com isso eu tenho 4 pausas de um tempo. Somando dá 4 tempos parados, igual a pausa chefe, que é a pausa da semibreve, que vale 4 tempos também parado. Essas duas aqui, por que tem duas, Marcela? Porque cada uma tem 2 tempos parados. Então 2 com 2 dá 4. Tá igual a essa que sozinha vale 4 tempos parados. Aqui eu subdividi essa de 2, dá 1 em 1. Essa outra de 2, 1 em 1. Então ficaram 4 figuras de um tempo em pausas paradas. Não vai tocar 4 tempos. Se eu divido uma dessas 4 de um tempo em metade e metade, vai ser uma pausa de meio tempo e outra pausa de meio tempo. Então cada figura de um tempo, pausa de um tempo, terá 2 pausas de meio tempo, que é a pausa da cocheia. É a figura que vale meio tempo tocando. Então para cada um tempo eu tenho 2 pausas, está aqui o desenho dela, de cocheia. Então cocheia mais cocheia, meio com meio dá 1. Somando essas duas aqui, 2 metades, meio com meio, vai dar um tempo que é igual a essa figura de um tempo de pausa. Como são 4 figuras, né, para representar essa de 4 tempos sozinha, essa daqui cada uma um tempo, então cada um tempo tem 2 cocheias. Então, ó, se são 4 figuras, então aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 e mais 2 pausas de meio tempo. Então serão 2, 4, 6, 8 pausas de meio tempo, para ficar igual a uma semibreve, que é 4 tempos. Mas se for relacionada a um tempo só, serão somente 2, que meio com meio dá 1. Então para um tempo, 2 pausas, e para 4 tempos, que é a relação sobre a pausa da semibreve, que vale 4, eu terei 4 grupos aqui com 2 pausas entre si, formando meio e meio um tempo. Então, representando um tempo, 2 pausas, mais um tempo, mais 2, mais um tempo, 2 pausas e mais um tempo, 2 pausas. Então são 4 conjuntos com 2 pausas. Então 2, 4, 6, 8 dá 4 tempos, igual. Se eu divido uma pausa de meio tempo, a subdivisão sempre é metade, metade, metade da figura. Metade dessa é essa, metade dessa é essa, metade dessa é essa, e assim vai. Então são 8 cocheias, beleza. Se eu pegar uma cocheia só, meio tempo, que é a pausa de meio tempo, que é a pausa da figura de tempo, meio tempo. A cocheia vale meio tempo tocando, a pausa da cocheia é meio tempo parada. Então trazendo para baixo, meio tempo parado, dividindo no meio, vai dar metade e metade de meio tempo, que é 1/4 e 1/4, tá? As duas dá meio tempo, que é igual a pausa. Então metade de meio tempo dá o quê? 1/4 e 1/4. Lembrando que figura de meio tempo, ela tem uma perninha só. A pausa também, só tem um tracinho em cima. A pausa de semicocheia, que é a figura semicocheia, que vale 1/4 do tempo, ela tem 2 perninhas aqui, dá para ver bem. A pausa também vai ter 2 cabecinhas ligadas nesse travessão inclinado, tá? Então, uma pausa de meio tempo equivale metade e metade, dividindo essa figura de meio tempo em metade e metade, vai dar 1/4 e 1/4. Juntando esses dois, 1/4 e 1/4, vai dar meio, que é igual a pausa da cocheia. Entendido assim? Então, se cada pausa de cocheia, que é meio tempo, eu tenho 2 semicocheias que valem 1/4 e 1/4, as duas formando meio tempo, que fica igual a pausa de meio tempo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meio tempos. Então serão o que? Cada meio tempo 2 figuras. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16 figuras de 1/4 de tempo. Lembrando que cada 2 figuras forma meio tempo, porque 1/4 e 1/4 é meio tempo, tá? E fica igual as duas de 1/4 e 1/4, fica meio tempo igual a pausa de meio tempo. Então, eu tenho 16 1/4, que juntando tudo vai dar uma semibreve, vai dar 4 tempos. Mas se for em relação a um tempo, 1/4 com 1/4 dá meio, tá? Mais 1/4 com 1/4 dá meio, meio com meio dá um tempo. Então, para cada um tempo tocado, eu terei 4 figuras, ou 4 notas musicais. Cada tempo musical terá que ser tocado 4 notas. A cocheia meio e meio, para cada um tempo será tocado 2 notas musicais, tá? Pode ser dó, 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 ré e assim vai. Aqui, dó, ré, mi, fá, ou dó, 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 tem que ser 4 notas, 4 figuras, sem tocar, no caso, aqui estamos falando de pausa. Então, será um tempo juntando as 4 figuras de 1/4, se eu juntar as 4, será um tempo sem tocar. A figura será 4 figuras tocando. Se eu botar pausa, será 4 pausas sem tocar. E 4 pausas de 1/4 é um tempo, tá ok? Então eu tenho 16 pausas de 1/4 de tempo, que se eu somar 16 1/4, 16 quartos vai ser igual a 4 tempos, que é a pausa da figura semibreve. Então serão 16 1/4 de tempos, somando dá 4 tempos parado, porque estamos trabalhando com pausa. Entendido? Se fosse a figura, seria 16 1/4 tocando, tá ok? Seriam 16 notas tocando em 4 tempos. Para um tempo seria 4 notas, porque 1/4 com 1/4 dá meio, 1/4 com 1/4 dá meio, meio com meio dá 1. Então, cada um tempo, 4 notas. E cada 4 tempos, que a relação é sobre a pausa de 4 tempos, serão 16 1/4 de tempos sem tocar, parados. Ou seja, 4 tempos sem parar, sem tocar. Se eu divido a figura de 1/4 em metade e metade, vai dar 2 fusas. A fusa é 1/8 cada uma. Então é 1/8 e 1/8. Somando as duas dá 1/4, que é igual a figura 1/4, que a subdivisão agora é sobre uma figura de 1/4, tá? Então se eu divido 1/4 no meio, vai dar 1/8 mais 1/8. Então para cada 1/4 de tempo, eu terei 2 1/8, 2 oitavos, tá? Quantas figuras semicocheias tem aqui, que é 1/4 de tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 semicocheias, tá? Valendo cada uma 1/4, certo? Então, 16 semicocheias. Cada semicocheia tem 2 fusas. Então, Marcelo, quantas fusas é necessário para um tempo? Se 2 fusas é igual a 1/4, eu não acabei de falar que um tempo tem que ter 4 figuras de 1/4, então um tempo são essas 4 aqui. Porque 1/4 mais 1/4 dá meio. 1/4 mais 1/4 dá meio. Meio com meio dá 1. Tá ok? Tirei de lugar aqui, desculpa. Pronto. Então aqui, ó, a fusa, né, 1/8, já está dizendo 1/8, 8 figuras para um tempo. Então será necessário 8 figuras para cada um tempo. E para tocar 4 tempos, que é a pausa chefe, 4 tempos paradas. Se uma fusa é 1/8 do tempo em pausa parada, certo? Será necessário 32 pausas de fusa paradas, ou 32 somando seus valores vai dar 4 tempos parados, porque tudo aqui é referente a essa figura chefe, que vale 4 tempos, igual a figura de tempo. Aqui é uma pausa, 4 tempos parado, a figura 4 tempos tocando no seu instrumento ou cantando. Então, para cada uma semicocheia, 2 fusas. Para cada tempo, 8 cocheias. Porque para cada tempo não são 4 semicocheias? 4 semicocheias é o quê? 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. 4 vezes 1/4 dá um tempo. Tá ok? Então, ó,
4 vezes 1/4 dá 1 tempo. E cada 1/4 se dividindo em duas, cada 2, 4, 6, 8. Não são 4 para um tempo. Então, ó, cada uma são 2 fusas. Então, 2, 4, 6, 8. 8 figuras para um tempo. Cada um tempo musical, 8 notas tocadas. E para cada 4 tempos parado, tá? 4 tempos parado, que o assunto é sobre pausa, serão necessárias 32 pausas de fusa, tá? Se eu divido agora uma fusa no meio, vai dar 2 semifusas, tá? Aqui é 1/4 do tempo, tá? É 1/8, perdão. Se cada uma pausa de fusa é 1/8 também sem tocar, se eu dividir 1/8 no meio, vai dar 1/16 e 1/16, porque juntando 1/16 com 16 vai dar 1/8 de tempo, tá? Então, uma fusa se dividindo no meio vai dar metade e metade, 1/16, 1/16 do tempo, 1/16 parte do tempo, tá? Olha aqui, 1/16 de um tempo. Em um tempo terá que ser tocada 16 figuras em cada um tempo. Mas Marcelo, tudo bem, se uma fusa dividida dá 2 semifusas, tá? A fusa é 1/8 do tempo, 8 notas em um tempo. Então cada 1/8 equivale a 2 semifusas. Se uma semifusa é 1/16, então 1/16 com 1/16 dá 1/8. Então cada 2 figurinhas de semifusa é igual a uma pausa de fusa, que é 8 tempos tocando, 8 tempos parado, tá? 8 tempos não, perdão, 1/8 do tempo parado. Aqui serão 2 semifusas para completar 1/8 do tempo. Uma figurinha só semifusa é 1/16. É 16, dividindo um tempo em 16 partes, essa figurinha sozinha fica 1/16 parte do tempo parado, tá? Então geralmente não vai usar assim 1/16, tá? Na música dificilmente vai usar essa coisa louca assim. Isso aqui é só teoria para você passar em qualquer prova aí. Então fusa 1/8 do tempo, 8 figuras para um tempo, beleza. Dividiu a fusa no meio, 2 semifusas, bota na cabeça isso, tá? Se uma fusa é 1/8, uma semifusa 1/16, beleza. Se para um tempo tem que ser 8 fusas, 8 notas, 8 figuras para um tempo, e dividindo cada 1/8 em duas, será agora o dobro. Por quê? Porque cada fusa, que é 1/8, tá? Se eu tenho 8 figuras para cada um tempo, tá? 8 fusas para um tempo, cada fusa se subdividindo em duas, então é só você multiplicar 1 vezes 2, 2. A outra fusa, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. São 8 vezes fusa para dar um tempo. Então, você vai calcular 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2, 8 vezes 1 vezes 2. Que você vai ter aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8 vezes, tá? Uma fusa, 2 figuras de 1/16. Então, eu tenho 8 fusas para cada um tempo. Se uma fusa se divide em 2 semifusas, 2 vezes 1/16 dá 1/8.